Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje veremos o relatório gerencial no mês de outubro de 2022 do fundo MXRF11. Esse é o maior fundo imobiliário em número de cotistas na B3. Já são mais de 700 mil cotistas do MXRF11 e ele anunciou um dividendo de 10 centavos por cota. Objetivo do fundo: o Max Renda tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRIs, debenture, LCI, LH e cotas de FIIs, e ativos imobiliários como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Esse fundo teve início em abril de 2012, seu código na B3 é o MXRF11. Ele tem um patrimônio líquido superior a 2 bilhões 305 milhões de reais. E o seu valor patrimonial por cota está em R$ 10,20. E esse fundo fechou cotado no dia 24 de novembro de 2022 a R$ 10,03. Seu gestor é a XP Vista Asset, seu administrador é a BTG Pactual, sua taxa de administração é de 0,90% ao ano. E mais de 711 mil investidores são cotistas do MXRF11. Comentário do gestor: o IFIX fechou o mês levemente positivo, com alta de 0,02%. No cenário nacional, apesar da desaceleração dos últimos meses, a atividade doméstica continua a crescer. Por outro lado, o ritmo do comércio e da indústria desacelerou, destacando-se o fraco desenvolvimento dos setores mais sensíveis às condições de crédito. Ao mesmo tempo, o setor de serviços continua a ter um papel de destaque, liderado principalmente por categorias relacionadas à demanda doméstica, refletindo adicionalmente a normalização dos padrões de consumo após a reabertura da economia. Além disso, a taxa de desemprego permanece em queda, embora a um ritmo mais moderado. No Brasil, o principal tema da semana foi a transição para um novo governo. Já ocorreram reuniões da equipe de transição com representantes do Congresso e com o relator do orçamento. Foi anunciada a intenção de apresentar uma proposta de emenda constitucional, PEC, para levar os gastos além do teto de gastos, com a manutenção de maiores transferências do Auxílio Brasil e aumento dos investimentos públicos, o que tem trazido volatilidade ao mercado local, diante da situação fiscal do país. No cenário norte-americano, o Federal Reserve, Fed, elevou a taxa de juros em 75 pontos básicos, pela quarta vez consecutiva. Com isso, a taxa de juros Fed chegou a um intervalo entre 3,75% e 4%. O Banco da Inglaterra, BOE, elevou as taxas de juros do Reino Unido de 2,25% para 3%, alertando que a economia do Reino Unido pode não crescer por mais 2 anos, se as taxas de juros subirem tanto quanto os mercados têm apostado recentemente. O Banco da Inglaterra disse que agora espera que a inflação atinja a maior alta de 40 anos, de cerca de 11% nesse trimestre, mais de 5 vezes sua meta de 2%. A inflação ao consumidor na União Europeia foi de 1,5% em outubro, a maior variação mensal desde março deste ano. Em 12 meses, a inflação foi de 10,7%, o que superou claramente as expectativas do mercado de 10,3%. As pressões inflacionárias estenderam-se a diversos setores e a todos os países da região, principalmente em energia e alimentos. Mais uma vez, destacamos o elevado crescimento de cotistas na base do fundo, com mais de 710 mil cotistas, o maior da indústria de FIIs no Brasil. No book de CRIs, o fundo segue com a estratégia de reciclagem de portfólio, com destaque para as alienações dos CRIs Arena MRV e Vitacom Sênior, e os novos investimentos nos CRIs Grupo Mateus 2, Império Móveis 3, Vitacom Sênior 3 e Arquiplan, no total de 88 milhões e 200 mil reais. Ainda no book de CRIs, o CRI Clareante BRF Atento Aptive teve decretado seu resgate antecipado facultativo, gerando prêmio de pré-pagamento ao fundo. Os books de FIIs e de permutas financeiras não tiveram movimentações significativas dentro do mês. O fundo visa a alocação de 80% do seu patrimônio líquido em CRIs com bons nomes de créditos, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente, com giro no mercado secundário, e até 20% do patrimônio líquido em permutas financeiras.
que possuem boa rentabilidade, com retornos na ordem de INCC mais 13% ao ano. Mais uma vez, a gestão reforça que é possível que a volta de caixa das permutas atuais sejam reinvestidas em novos CRIs, uma vez que tem sido visto viabilidades mais desafiadoras frente ao aumento de custos de insumos e terrenos, em conjunto com o cenário macro mais desafiador, resultando em maior dificuldade de repasse de custos e, consequentemente, margens mais achatadas nos projetos analisados, e permanecerá ainda mais rigorosa e seletiva na análise de novas oportunidades em permutas financeiras. Com o nível atual de juros e inflação na economia brasileira, aliado ao cenário de maior volatilidade local e global, a gestão entende que portfólios de mais baixo risco estão melhor posicionados para atravessar o cenário atual e com retorno ao investidor ainda bastante interessante. Com os atuais níveis de Selic e inflação, balanços e estruturas mais avançadas tendem a sofrer deterioração mais rápida, com empresas tendo maiores dificuldades de repasse de preços, dado o macro desafiador, resultando em compressão de margens e aumento de despesas financeiras. Dessa forma, a gestão segue ainda mais focada em empresas de balanços sólidos ou estruturas de securitização com ampla sobrecolateralização e mecanismos de mitigação de riscos. Os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de 10 centavos e meio por cota, totalizando R$ 23.790.000. As operações de permutas financeiras distribuíram no mês R$ 440.000 de dividendos. No book de CRIs, o resultado caixa do fundo foi de R$ 21.970.000 e no book de FIIs, o resultado foi de R$ 2.690.000. Por fim, em virtude do regime de caixa seguido pelo Max Renda e dos meses de inflação alta, o fundo possui hoje uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de R$ 26.240.000, pouco mais de 11 centavos por cota, que o deixa em posição relativamente confortável para atravessar esse período de deflação sem impacto significativo sobre as distribuições. No mês de outubro de 2022, o total de receita do Max Renda foi de R$ 25.588.000, sendo que R$ 440.000 foram provenientes de permutas financeiras, R$ 2.689.000 provenientes de fundos imobiliários, R$ 21.969.000 foram provenientes dos CRIs e ainda R$ 488.000 advindos de LCIs e renda fixa. O total de despesas desse fundo foi de R$ 1.796.000, sendo toda essa despesa operacional. Dessa forma, o resultado desse fundo foi de R$ 23.791.000 e ele distribuiu em rendimentos R$ 22.603.000, o que corresponde a 10 centavos por cota. Ou seja, ele guardou uma reservazinha aqui para os próximos meses. Temos aqui o resultado financeiro acumulado dos últimos 6 meses. As permutas financeiras renderam 13 centavos por cota, as receitas de fundos imobiliários um pouco mais de 7 centavos por cota, receitas de CRIs 48 centavos por cota, receitas de LCI e renda fixa pouco mais de 1 centavo por cota. E as despesas desse fundo totalizaram quase 5 centavos por cota. Assim, nos últimos 6 meses, esse fundo apresentou um resultado de 64 centavos e meio por cota, o que é um resultado bastante interessante. Portfólio do Max Renda. 75% do seu patrimônio líquido estão investidos em CRIs, 15% em fundos imobiliários, 7% em permutas financeiras e esse fundo possui ainda 3% em caixa. Dos CRIs, 52% estão investidos no setor de crédito corporativo, 23% no setor comercial, 21% no setor residencial e esses 3% restantes aqui refere-se ao caixa do fundo. 42% dos CRIs e permutas financeiras desse fundo estão indexados ao CDI, mais uma taxa média de 2,63%. 57% estão indexados a IPCA+, ou INCC+, uma taxa média de 7,46%. Ele tem ainda menos de 1% indexados a IGPM, mais uma taxa média de 6,05%, menos de 1% a uma taxa prefixada de 10% ao ano, e também menos de 1% indexado a 107% do CDI. E o LTV médio desses investimentos é de 52,25%.
O Max Renda possui 338 milhões de reais investidos em fundos imobiliários, sendo que a maior participação é no fundo SPVJ11. Essa participação representa pouco mais de 27% da carteira de FIIs do MXRF11. Ainda possui pouco mais de 18% no fundo GTLT11, 9,69% no fundo IDGR11, 9,08% no fundo GALG11, 6,80% no fundo LPLP11, 6,60% no fundo HBRH11, 4,43% no fundo HGRS11, 4,13% no fundo Game11, 3,30% no NCRI11, 3,03% no Mana11, 2,69% no BAIM11, e esses outros fundos aqui, o XPCI, HSAF11, RUF11, APTO e BRCR11, representam menos de 2% da carteira de FIIs do Max Renda. Já na carteira de CRIs, o Max Renda vendeu o CRI Arena MRV e também o CRI Vitacom Sênior. E ele comprou o CRI Grupo Mateus 2, indexado ao IPCA mais uma taxa média de 7,66%. O ativo é lastreado em debêntures com destinação imobiliária emitida pela Mateus Supermercados S.A., empresa de alto nível de crédito com rate AA no Brasil, pela Fitch Ratings. Também foi adquirido o CRI Império Móveis 3, e este CRI é indexado ao IPCA mais uma taxa média de 6,70% ao ano. Também adquiriu o CRI Vitacom Sênior 3, indexado a CDI mais 5% ao ano. O CRI é lastreado em recebíveis de 2 empreendimentos imobiliários localizados na capital paulista com bons níveis de venda. Também foi adquirido o CRI Arquiplan, indexado a CDI mais uma taxa de 5% ao ano. A operação tem como lastro recebíveis de um empreendimento imobiliário localizado no bairro de Santa Cecília, São Paulo. O CRI com maior participação na carteira do Max Renda é este aqui, o CRI Mitre Realty. Foram investidos mais de 103 milhões de reais nesse CRI e ele representa 4,49% do patrimônio líquido do Max Renda. Este CRI é indexado a CDI, mais uma taxa média de 2,30% ao ano. Bom pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.